Olá, fofoqueiros, tudo bem? Aqui é Rodrigo, seu editor favorito, e eu vim para dar um aviso para vocês. Como a gente está na quarentena, as nossas gravações estão sendo feitas remotamente, e nesse episódio em específico, alguns integrantes tiveram uns probleminhas de conexão. A gente pede desculpas por isso e desejamos um bom podcast para vocês. E outra coisa, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @demontinas, tanto no Instagram como no Twitter, ok? Beijo! Fala, fofoqueiros! Meu nome é Nathalie Baltazar e estamos aqui reunidos para mais uma edição do Fofoca Literária. E hoje nós vamos falar sobre o conto chamado Feliz Aniversário, incluso na obra Laços de Família 1960, da nossa rainha, Queen incompreendida Clarice Lispector. Olha, se até ela falou que não se entendia, quem somos nós para negar? Nós, míseros mortais, falaremos sobre um assunto muito controverso, que é família. Tem coisa mais controversa do que falar sobre família? Olha, eu particularmente acho que não. Então, aqui vai a família Demontina. A mãezona atenciosa do grupo, Isana Santana. Oh, que lindo! A irmã palestrinha, Mariana Loureiro. Ai, cheguei. E o irmão, ultimamente focadíssimo, já era, mas ultimamente ainda mais, Rodrigo Gonçalves. Prazer, Rodrigo. Como boa família, né, nós temos altos e baixos e não poderia ser diferente nessa história que conta sobre o aniversário de Dona Anitta, que tá aí completando seus 89 anos e sua família e agregados se reúnem para comemorar, celebrar essa data. Bem corriqueiro, uma festinha assim, né? Então, primeira coisa que eu quero falar. Pessoal, quanta gente vai aparecendo nesse conto? Óbvio que a gente tem nossos destaques no meio da história, mas na primeira leitura, qual foi a relação de vocês com esse número de pessoas? Com os personagens de um modo geral? Porque pra mim era muita gente, eu comecei a ficar confusa na primeira leitura. Nossa, eu vou reclamar muito. Vocês já sabem, e eu faço questão de reafirmar toda vez que eu tenho pavor de, de histórias muito descritivas, porque eu não consigo me ater aos detalhes. Eu fico realmente perdida. E nesse caso, meu Deus, eu tive que ler 10 vezes a mesma coisa para conseguir tentar entender alguma coisa. Mas isso não quer dizer que o conto foi ruim. Não estou dizendo isso. Como é? Eu gosto de um grande número de personagens, porque isso pra mim vai significar que vai haver uma dinâmica no conto. Porém, como você disse, é uma quantidade absurda de personagens. E eu sou meio louquinho dos detalhes, entendeu? Daí eu fui tentando casar todo mundo, tipo assim, quem é casado com quem, cadê os filhos que essa mulher diz que tem, que eu não tô achando. E basicamente isso. Mas nada que atrapalhasse minha experiência. Eu só desisto. Eu só passo direto. Eu normalmente tenho um problema com excesso de personagem, mas eu acho que nesse conto o excesso de personagem é importante para dar o ambiente que a gente precisa, de como a família pode ser sufocante. Pronto. Já que você já tocou nesse tema de ambientação e sufoco familiar e tudo mais, eu já quero falar de treta. Porque não tem como falar de família e não falar de treta. Se algum ouvinte esperava que a gente fosse falar de uma família perfeita, se enganou. Eu quero falar dos primeiros convidados que vão chegando nesse conto, que são a Nora de Olaria, que a gente já percebe que o marido dela não veio por motivos óbvios, ele não queria ver os irmãos. Já vemos uma pendência aí, mas a maior treta é com a Nora de Ipanema. Então, como é que vocês observam esses personagens, principalmente por eles não serem retratados com um nome específico, mas sim com nomes de bairro? Nesse momento, a primeira coisa que eu pensei foi: tá, onde é que fica Olaria? Ipanema, eu sei que é um bairro classe alta. Daí, quando eu fui pesquisar, Olaria, ele fica lá perto da Penha, então você sabe que você consegue entender que é de uma classe social menor. Nesse momento, quando falam que existe uma rixa entre as duas, e da forma que a de Olaria, por exemplo, foi apresentada, eu sinto que foi meio que uma tentada de militada da Clarice em cima disso, sobre luta de classes.
Porque enquanto a da olaria, ela chega lá com seus filhos, que ela mesma vestiu, que ela escolheu as roupas, e ela veste uma roupa para mostrar para todo mundo ali que ela não precisa de ninguém, chega de Ipanema com 2 filhos e uma babá para ficar tomando conta. Para mim, isso foi mais uma, como eu falei, para mostrar a diferença de classes, o fato delas não terem nomes e sim bairros. Com certeza foi intencional. Ela quis criar isso de cara, né? Foi basicamente a primeira coisa que a gente soube da família, né? Você não sabe nada da história ainda, mas você sabe que aquelas duas noras, que uma que é da classe baixa e a outra que é da classe alta, elas não se batem por algum desentendimento muito grande, a ponto do filho não ir pro aniversário da mãe porque tem alguma treta com o irmão lá. Ainda na ambientação, justamente por elas estarem em lados opostos da sala, o jeito que a Zilda monta ali a sala, ela diz que coloca as cadeiras em lados opostos e a aniversariante fica basicamente no meio. Ela é um único laço entre uma com a outra ali, a Dona Anitta. Parece tudo muito arquitetado, parecendo como uma arena de batalha. Parece uma coisa montada para mostrar a inimizade entre elas. Falando em Zilda, né, que eu já toquei aqui em Zilda, ela é a única mulher entre os 6 irmãos homens. Qual o papel dela para vocês nessa história? Só para voltar rapidão, concordo muito com o que você falou. O jeito como Zilda arrumou o espaço, diz no texto que ela colocou as cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar. Eu acho que o modo como as cadeiras estão dispostas, com esse espaço vazio no meio, é muito desconfortável. E isso é logo no início do conto que a gente aprende isso. Então, acho que isso dá um tom para o que vai acontecer, sabe? Esse desconforto que está no espaço é também o desconforto que está na família. E alguma coisa a acrescentar sobre a Zilda? Zilda me parece aquela filha que ficou solteira, porque eu não vi nenhuma menção a marido dela ou nada, que acaba tendo que ficar com a mãe de forma um pouco forçada, assim, basicamente foi o que restou. Até demonstra o interesse dela, ela foi a única que teve interesse em ficar com a mãe, mas eu acho que mais porque ela era mais solitária do que os outros irmãos. Eu sinto, na verdade, que a Zilda não teve escolha. Tem um momento no final, ou momento no final não, lá, acho que é no meio, início, meio, eles falam que já tinham se decidido que era ela que tinha mais tempo e espaço. Então, independente se ela era casada, se ela tinha filhos, ela iria ficar porque ela era filha mulher. E é uma coisa que eu consigo ver na minha família, que quando a matriarca ou patriarca fica doente, quem vai cuidar é a mulher. Quem vai sair de casa, deixar os filhos, deixar o marido para cuidar é a mulher. E não apenas na minha família, entendeu? Todos os casos que eu vejo externa à minha casa, é sempre a mulher que vai, nunca é o filho que vai cuidar. E sempre quando a mulher só tem homens, ele dá um jeito, ele tira dinheiro do cu para botar uma enfermeira para tomar conta da mãe. Então, assim, não acho que tenha sido escolha, foi tipo assim, ela pode até acreditar que foi escolha dela, mas é só porque ela é mulher. Então, ela tá exercendo o papel dela de mulher, de filha mulher, que quer cuidar da mãe. Não, faz todo sentido. Porque, como eu disse, eu tô perdida nessa história. Então eu só me toquei que ela é a única filha mulher agora. Porque tem tanta mulher nessa história que eu tô... Ai, gente. Tem até um momento, lá pro final, que as noras olham pra Zilda meio com... Não é um desgosto, mas é uma raiva. Porque elas têm medo de Zilda dar alguma desculpa e quem tem que cuidar da mãe ser ela, as noras. E não os filhos até. No início, quando ela tá arrumando a mãe e ela fala que já acabou o expediente, eu sei que expediente pode ser aquilo de consegui executar uma coisa, acabei. Mas geralmente a gente usa a expressão expediente para uma obrigação, um trabalho realmente. Então ela meio que dá um check na lista, tipo, arrumei minha mãe para o aniversário dela. E a senhora, ela fica lá desde as 2 da tarde, sei lá, eu acho que é esse horário. Desde depois do almoço. Depois do almoço, já esperando pro aniversário. E toda aquela arrumação, pra mim, é muito mórbida.
Parece que ela tá arrumando ela pra um velório e não necessariamente pro aniversário dela. No início, eu tive a impressão que, por algum motivo, essa velha está morta mesmo. Até, sério, até ela falar. Teve uma hora que pediram pra ela falar, né? E aí eu fiquei. E é agora que vão perceber que a mulher morreu desde a hora que botaram ela. E vamos de conspiração. Tem uma coisa que eles falam, acho que é mais pro final, que eles dão uma característica. Se não me engano, a Zilda tem medo de que cheguem perto dela e sintam o cheiro de guardada. Eu faço muito uma relação disso com uma coisa que acontece no final. Peço perdão pra Nathalie se eu estiver atropelando um pouco as coisas. Mas é que o filho, ele fala, o José, se não me engano, ou é João, não lembro qual é o nome dele. Ele sai falando, até o aniversário do ano que vem, viu, pessoal? Porque é como se ela não fosse uma pessoa, ela fosse só uma função social, que é a função de mãe, em que eu só preciso vir vê-la no aniversário. Então, tipo assim, eu guardo minha mãe em um armáriozinho e só preciso vir de vez em quando trazer minha família, não dar atenção pra ela, não falar com ela, não ficar com ela, não saber se ela tá bem, o que é que ela tá achando, como é que ela tá se sentindo naquela situação, mas tô aqui com minha mãe. Daqui a pouco vou guardá-la, vou esquecer que ela existe, porque a obrigação vai ser da Zilda, não vai ser minha, e pronto, fica por isso mesmo. Acho que o texto fala bastante também sobre o modo como a sociedade ocidental trata o idoso, que é desse jeito, assim, ela ainda serve para unir a família, sabe? Mas, tipo, o jeito que a gente trata idoso é sempre com negligência. Quando tem uma função social, ainda tá no lucro, sabe? E ela tá ciente que ela não passa de uma função social, tanto que ela passa o aniversário dela inteiro fazendo nada, olhando mosca de um lado para o outro, sabe? Mas ao mesmo tempo ela tem essa função muito importante de ser a matriarca da família, de unir todo mundo. Só que é como se toda a função dela estivesse relacionada a outras pessoas, entendeu? A importância dela não é para ela mesma, ela não tem uma importância por si, é sempre uma importância para o outro. Então a gente percebe também que ela é largada não só quando dão um presente, né, para ela, que não parece que é um presente realmente que ela vai usar com nenhuma utilidade, é só pra, entreguei um presente pra minha mãe, fiz essa obrigação. Ok, outro check na lista. Nem ela ia usar, muito menos a Zilda, porque eles podiam pensar que, né, pelo fato dela estar ajudando a mãe ali, poderiam fazer alguma coisa para agradar ela, mas também não. E quando fazem os croquetes, também tem um momento que diz que ela não come fritura, e tá todo mundo virado, ignorando ela completamente. O narrador, quando ele começa a falar dela, ele fala que a velha não se manifestava, que o aniversariante olhava pro bolo apagado, grande e seco. Parecia que ela não tinha expressão, que ela era opaca nesse início. Em relação à comida, eu acho que é uma parte muito marcante, porque além dela não poder comer o que estava na festa, ela toda hora pensava, tomara que ela não pense que o bolo vai substituir o jantar. E é bem assim que termina, porque ela ainda está pensando no jantar. A mulher está com fome e não dão a comida para a Isana, mulher. eu sinceramente achei essa passagem muito você. Ela pensando no jantar, eu fiquei, meu Deus, Isana toda, o dia inteiro pensando em comida. Eu juro, foi a parte que mais me tocou na história toda. Como Eu é que não imagino. dão comida pra ela? Eu consigo fazer uma relação disso que Isana falou sobre a comida e ela tá esperando o jantar, tipo assim, tomara que ela não ache que isso aqui é minha janta. Com o que Mariana falou sobre a situação de uma pessoa idosa. Porque ela, tipo assim, a filha nem se preocupou em perguntar pra ela, tipo assim, você quer comer mais alguma coisa? Porque, querendo ou não, é toda uma expectativa que é criada em cima da filha por estar cuidando dela. Mas ao mesmo tempo, é a única pessoa que tá cuidando dela. Então, a gente espera que haja uma preocupação, tipo assim, tá bom pra você, você quer comer? E até porque você jantar bolo, Isana é nutricionista que pode confirmar, não é uma janta muito boa. Eu acho que vai faltar alguma coisinha aí, entendeu? Então, principalmente quando você é velho, você não pode se dar o luxo de jantar Tem que ver bolo. também pelo lado da filha dela, porque tem uma hora que ela fala que os irmãos jamais saberão o jeito que ela vive, o que é ter que cuidar da mãe dela. Que eu consigo entender que provavelmente é um peso muito grande. Então, eu consigo perdoar certas coisas, sabe? Ela trabalha, ela tem várias coisas para cuidar e ainda tem a mãe. Então, não tô falando que é ok o jeito com que ela negligencia a mãe, mas tô dizendo que é importante também entender o lado dela, que ela tá ali também cumprindo um papel social que foi imposto por causa do gênero dela e pronto. Então, isso deixa as coisas mais difíceis.
Fora que também a gente não pode culpar ela nessa situação do aniversário, porque quanta gente tinha ali, a gente falou no início, a quantidade de personagens que eram para serem amigos da família dela, e ninguém se importa em nenhum momento de falar com ela, de perguntar como ela tá se sentindo. Ela tinha um outro filho, né, que é o que morreu, ela fala que é o único que ela tinha esse elo, e depois disso ela não via mais sentido nessas festas de aniversário, porque realmente ninguém tinha esse amor. Ninguém estava preocupado mais com ela de verdade. Era só, como a Mariana tinha dito antes, ela era um restinho do elo ali da família. Era mais uma convenção social. Todo mundo ali estava usando uma máscara. Então tinha muito aquilo do interior e do exterior. Como ela estava, quando o narrador começa a tratar ela no exterior dela, falando que ela estava opaca e tudo mais, até um momento, assim, que foi muito marcante para mim, que é meio que o ápice, assim, disso, que é na hora que vai cortar o bolo, com aquele punho assassino. Eu queria lembrar também que ela não gostava de ninguém, né? Ela não gostava dos filhos, ela não gostava das noras e ela só gostava de um neto, Rodrigo. Fala, Rodrigo, neto querido. Eu devia ter dito no início que você era o neto querido. E na verdade, eu não entendi por que direito. Tipo, eu acho que não deixou muito claro. Ele só é um neto de 7 anos, né? Uma criança, e talvez ele seja que demonstre mais afeto, assim, por porque ela. o que ela fala é que ele é o único que demonstra algum tipo de força. Porque o resto é tudo comunista, vagabundo e marica. E aí ele é o único que demonstra força. Então, ela é uma personagem muito forte. Mesmo não falando quase nada, ela mostra ser uma personagem muito, muito forte. E ela não parece ser... Porque a questão é que parece que a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas que formam essa família estão ali por aparência. E ela não. A vez que ela abre a boca é pra xingar todo mundo, sabe? Falar que quer o vinho dela e foda-se. Então ela parece realmente ser muito diferente de todo mundo da família dela. Talvez esse neto seja o único que seja mais parecido. Eu tenho uma consideração sobre isso de aparência. Porque, de certa forma, ela julga um pouco a aparência quando ela reclama das roupas baratas, das joias falsas, de como eles economizaram na comida. Eu vou passar um paninho rapidinho para isso, pelo simples fato de que, quando ela vai contar da história dela, ela fala que ela fez tudo certo pelos filhos dela, ela se casou com um cara bom, ela foi forte. Ela acha que ela cumpriu os papéis também, que eram importantes socialmente para ela na época, e ela esperava que ela, já que ela deu o melhor para ela, ela deu o melhor que ela acreditava, que ela recebesse em troca o amor, pelo menos, daqueles filhos, sabe? Então eu passo um pano nesse julgamento inicial aí, porque ela fala verdade, pra mim é verdade, quando ela fala das noras que não se importam com ninguém, daqueles filhos que são horríveis com ela. Tem o trecho específico, depois alguém aí pode ler, por favor, mas, enfim. Então, nesse momento, eu entendo por que ela julga. E outra coisa, falando sobre aparência, é que até quando ela fala a verdade, quando ela xinga todo mundo, as pessoas ainda colocam ela como gaga, como, ai, ela virou uma criança. Eles descredibilizam até isso dela. Então, até a verdade dela, eles precisam fingir que não é verdade, porque eles têm que se manter naquela atitude bonitinha de família perfeita, que obviamente não é. Por sinal, meu momento favorito do texto, quando ela começa a xingar todo mundo, que ela tá puta da vida, seus maricas, seus cornos. Ai, tudo pra mim. Tem uma parte muito, muito interessante, que é toda hora no texto, ela faz questão de deixar marcado. Ela era mãe de todos. Ela era mãe de todos. E isso se repete ao longo do texto. Por quê? Por quê, Mariana? Por que ela era mãe de todos? Tenho teorias da conspiração, gente. Chegou minha hora. Amo o momento que todos guardamos. Tá, então, vamos lá. Tenho teorias da conspiração. Pode ser que eu esteja... das duas, uma. Ou eu tô completamente louca e o que eu vou falar agora não faz sentido nenhum, ou eu já tenho uma tese para o meu próximo artigo. Então, assim, é o seguinte. Eu tava lendo, né? E aí teve uma parte específica do texto. No meu livro foi na página 186, que é o livro que reúne todos os contos dela. Que tem a seguinte frase.
quando o galo cantar pela terceira vez, renegarás tua mãe. E aí eu fiquei, gente, eu acho que eu conheço essa frase de algum lugar ou alguma coisa parecida, não sei muito bem. E aí eu fiquei, isso tá parecendo um pouco bíblico, eu acho que eu já li isso em Gênesis, em algum lugar assim. E aí existe, não em Gênesis, mas realmente existe na Bíblia, Jesus fala, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Aí depois que eu vi isso, eu comecei a procurar outras coisas que pudessem ser bíblicas no texto. E aí, a impressão de que eu tenho é que a matriarca dessa família, ela aparece meio que como uma versão feminina de Deus. E aí vou explicar. Primeiro tem isso que Zana falou, de que ela fica repetindo o tempo todo que ela é mãe de todos. E como a gente discutiu antes, esse texto se passa num espaço fechado. É o texto todo dentro desse espaço fechado. Então é como se aquilo fosse um micro-universo. E dentro daquele micro-universo, ela é a mãe de todos. Ela literalmente gerou todo mundo. Tem uma parte também que ela fala alguma coisa sobre carne no joelho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Enquanto você tá falando isso me lembrou muito um filme que Rodriguinho gosta muito, sobre uma moça que ela é um deus dentro da casa dela. Mother, filme do século, tá ligado? Quem não gostou foi porque não entendeu. Meu Deus, que obra-prima. Achei, gente. Ela fala que todos ali são carnes do seu joelho. Ou seja, ela deu vida a todo mundo que tá ali. E em Gênesis, quando Deus está criando Eva, Adão também fala, essa sim é carne da minha carne. Então, mais uma vez, a gente tem meio que uma referência bíblica. A gente tem uma frase que lembra outra frase da Bíblia. E do mesmo jeito que ela entregou vida a todos os personagens dali, eu tenho a impressão que ela também poderia tirar a vida que ela entregou quando ela começa a falar do bolo. Na parte que ela fala que ela corta como uma assassina aquela fatia do bolo. Ela fala que ela dá a primeira talhada com um punho de assassina. Ela fala, dada a primeira talhada como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada. Todos se aproximavam de prato na mão, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação, cada um para sua pazinha. Então, e ela corta o bolo como se fosse uma assassina, e ela fala que isso é como se fosse jogar a primeira pá de terra, e depois ela vai entregar um pedaço do bolo para cada uma das pessoas. Então é como se ela estivesse jogando essa primeira pá de terra em cada uma das pessoas. Então, do mesmo jeito que eu vejo um simbolismo para o fato dela ter dado a vida a todo mundo, eu consigo também ver um simbolismo para ela ter esse poder de tirar. Além disso, o texto mostra que ela é muito forte, assim como Deus. E aí a gente tem quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei que talvez uma problemática seria que a gente tem Deus como uma figura boa, e a matriarca dessa família não necessariamente é uma pessoa boa, porque ela sente ódio, talvez ódio seja uma palavra muito forte, mas ela realmente não gosta, ela sente meio que uma aversão a todos os parentes dela. Só que aí eu lembrei também de Deus no Velho Testamento. E o Deus do Velho Testamento não é um Deus tão bom assim. E assim como ela, o Deus do Velho Testamento, principalmente o Deus de Gênesis, é um Deus vingador. E é um Deus que algumas vezes se arrependeu de ter criado a humanidade. Quando ele fala para Noé que vai criar a arca, é porque ele se arrependeu de ter criado o homem. Em Gênesis, ele fala que arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem na terra, e é por isso que ele vai trazer o dilúvio. Então, assim, essa foi minha teoria de hoje. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, sei lá, sabe? Mas, assim, se fez sentido, farei um artigo sobre. Nossa, e você falando isso, eu consigo relacionar muito bem com o final do conto, que é quando todo mundo vai embora da casa. E tem muito um papo sobre morte e vida, e nesse momento até a única que fica na casa é Zilda, que a gente pode comparar com, sei lá, Vamos de artigo, então. Então, eu acho que toda interpretação é válida, e essa realmente, tipo, pela construção que você fez muito sentido na minha cabeça. Óbvio que a gente vai criando também em cima disso, né? Mas pra mim valeu mesmo. Então, vai de artigo mesmo, amiga. Mas outra coisa, quando você fala da parte dos pratinhos que eles agem como ratos, a minha interpretação aí foi pensando na herança dela. O ato de dividir o bolo, de partir o bolo, parece que são os restos das coisas, a herança, tudo que ela deixou para eles, porque eles não esperam que
próximo ano haja outro aniversário nem nada do gênero. E outra coisa também pra mim é que isso ficou muito na minha cabeça foi quando o José e o Manuel estão debatendo. Eles falam: não vamos conversar sobre negócio agora, é o dia da minha mãe. Mas pra mim parece muito que eles querem debater sobre o que vai acontecer quando ela morrer. E aí, vamos resolver logo isso, entendeu? Óbvio que também eles eram sócios, eles podem estar falando só sobre as coisas da empresa, mas pra mim parece muito mais pensando sobre a morte dela do que celebrar a vida. E o José tá pagando de bom moço, sabe? Dizendo: não, haha, hora de celebrar a mamãe, porque eles estão, novamente, aquelas máscaras de bons filhos. Mas eu penso muito como a herança dela, se desfazer logo dessa velha aqui, sabe? A gente tá fingindo isso aqui, mas a gente sabe o final de tudo isso. José, ele sempre paga de bom moço, né? Hoje é o dia da mamãe, hoje é o dia da mamãe. E eu só fiquei falso do caralho. Mas eu queria deixar claro também, assim, agora eu quero dar uma mensagem pro público, nossos ouvintes fofoqueiros queridos. Eu acho importante falar isso, porque, saindo um pouco da história, curiosidades, porque eu adoro curiosidades. Mariana leu a Bíblia na íntegra para poder nos proporcionar todo esse conhecimento maravilhoso. Gente, é assim, de nada, tá? Eu já tinha lido antes, e aí por isso que eu consegui, que eu li algumas coisas e fiquei, gente, o que é isso? Mas aí eu tive que reler Gênesis para fazer esse episódio. Então, assim, sei lá, vocês só me agradeçam mesmo. É uma coisa que eu sempre falo. Leiam a Bíblia, velho. É muito massa. É tipo um Harry Potter, só que mais antigo, sabe? É muito massa. Tá sempre acontecendo alguma coisa. E assim, cada plot twist que você jamais imaginaria. Tá aí uma dica, Bíblia. É agora que eu apareço com outra curiosidade, que enquanto nós gravamos, a gente tá se vendo pelo Zoom. Coronavírus se saia. Micróbio do caralho! Ó, já que já falamos de coronavírus, eu acho que esse é um ponto muito presente, principalmente na situação atual que a gente está vivendo. Calma, vou explicar. Porque a gente não pode estar junto das pessoas que a gente ama nesse momento. Não por opção, né? Então, eu vejo muito também que isso, a forma que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo agora, é uma forma de refletir as relações que a gente tem. E mesmo quando a gente está falando sobre família, óbvio que nenhuma família é perfeita, mas repensar realmente na nossa velhice, porque quando a gente ficar mais velho, a gente espera ter alguém que esteja no nosso lado e que cuide da gente. E a família dela, os filhos dela, que era quem ela esperava que fizesse isso, na verdade, não estavam ali para ela. E só que nesse momento, a gente sabe que isso é a gente precisa, né? Então fique em casa. Mas vamos repensar as nossas relações familiares. E sobre isso, eu tenho até um relato pessoal, né? Eu já contei pra vocês, eu acredito, mas pro pessoal do podcast, quando minha bisa morreu, eu senti muito isso, de que eu não estive presente pra ela, eu não conversei bastante com ela. É como se ela foi embora e eu não a conheci. Eu chegava nas festas de família, tipo assim, me dava benção e ficava por isso mesmo. Ela chegava, ficava lá, normalmente no canto, conversando com uma, duas, três pessoas, e é basicamente como se eu fosse um membro da família da Anitta. É como se eu estivesse nesse conto também, eu fosse um dos bisnetos que não estava dando atenção. Por isso que, desde quando ela se foi, eu tenho tentado, né, ter uma aproximação maior com os meus avós para que quando eles morrerem um dia, eu não tenha essa sensação de que eu não estive ali por eles, entendeu? Eu, agora na quarentena mesmo, tem um monte de receita que eu sei como é que faz. Mas mesmo assim, eu pego e ligo pra minha avó e pergunto, como é que eu faço isso aqui? Teve tipo, o bolo de banana, eu liguei pra ela uns 3 dias diferentes pra perguntar como é que fazia, mas aí eu já sabia desde o primeiro. Era só pra tentar manter um contato, não deixar a relação esfriar. E aí, gente, vocês querem ser para a família de vocês, para as pessoas mais velhas da família de vocês, um agregado, um filho ali que não dá nenhuma atenção, ou o Jango, que era o único que ela realmente tinha esse apego e esse carinho, ou também o Rodrigo, que eu vejo ele muito como o único que será um homem de verdade, como ela mesma diz. Uma marcação de tempo interessante é porque eles dizem
que no ano passado ela ainda conseguia subir as escadas. É alguma coisa do tipo que eles falam, como se a Dona Anitta ainda fosse mais ativa no ano Eu acho anterior. que isso pode também ser só um jeito que a filha encontrou de comprovar ou de provar para os outros de alguma forma que ela estava sendo bem cuidada e que não é porque ela fala isso logo depois que a mãe dela cospe no chão. Então ela tá numa situação meio embaraçosa, porque as outras pessoas vão pensar que ela não dá educação, como se ela precisasse dar educação para a mãe. Mas enfim, a gente sabe que idoso às vezes é tratado como criança, enfim. Então eu acho que isso pode não ser necessariamente uma marcação de tempo, mas sim uma justificativa. Eu também penso muito assim, porque é mais uma justificativa realmente. Foi realmente usado como justificativa, mas eu acho interessante essa marcação de tempo para a gente ver a evolução dela como idosa, como ela estava ano passado e agora ela já está daquele jeito que ela fica na cadeira, sentada, em uma posição, eu acho, eles falam até em uma posição maior do que ela mesma, que ela está maior do que ela mesma. Eu preciso voltar pro cuspe porque o cuspe foi um momento muito marcante para mim. Depois do bolo sendo cortado com um punho de assassino, o cuspe é o ápice. Ela não aguenta mais. É um momento que ela tem a reflexão de que ela cuidou de todo mundo muito bem, mas os filhos dela são seres humanos tristes. O cuspe é a tomada de consciência de si. Até a Clarice, naquela entrevista que ela deu, que é muito conhecida, ela fala que os adultos são seres tristes e solitárias, e eu vejo muito dessa fala dela nos filhos dela. E na própria Dona Anitta, que infelizmente estava triste por causa dos filhos e também solitária por causa deles. E o cuspe mostra que não dá mais. E mesmo que falem depois desse ato como se fosse um momento dela perdendo a lucidez, aquela é a prova para mim que ela tá mais lúcida que nunca, que ela tá viva e que ela tem noção de tudo que tá acontecendo. E por último, mas não menos importante, eu gostaria também de falar de Cordélia, que é a nora mais jovem. Cordélia tem um momento ali no final do conto dela olhando pra Anitta e confessando guardar um segredo. O segredo pra mim é que ela também toma consciência de si que a vida é curta. Cordélia, mesmo não sendo parte de sangue dali, ela percebe o interior. E aquele é um momento de súplica da dona Anitta para ela, porque ainda tem esperança, que ela ainda pode amar, ela pode sair daquele contexto, mesmo fora do círculo familiar, e viver a vida, porque, novamente, a vida é curta. Para dona Anitta era o final, porque ela estava mais próxima da morte do que da vida, mas para ela podia ser um recomeço. Então, agora acabando, eu sei que é um momento muito melancólico, porque estávamos falando sobre abandono, terceira idade, família. Vou perguntar para os nossos convidados fixos qual é o top 5 de vocês, dessas nossas histórias, desses contos, dos podcasts que estamos produzindo. Por favor, pessoal. Meu top 5. Só lembrando, até agora a gente leu Pílade de Orestes, de Machado. A gente leu Baleia, de Graciliano Ramos. Vó a Senhora Lésbica e Flores, Ferro Retorcido, de Natália Borges Polessa. E agora a gente leu Feliz Aniversário, de Clarice Lispector. Em quinto lugar, colocarei Pílade de Orestes, porque todo mundo sabe que eu tenho um problema com Machado. I know, parem de fazer essas caras, gente. Não me julguem. Tenho um problema com Machado. Falei, pronto? Falei, acabou. Tenho um problema com Machado. Então, quinto lugar vai Pílade de Orestes. Em quarto lugar, Flores, Ferro Retorcido. Mais uma vez, todo mundo me julgando. Eu gosto muito de Natália mesmo. Esse conto em específico não é o meu preferido dela. Então, por isso, quarto lugar. Mas gosto muito de Natália, gosto muito de Amora. Em terceiro lugar, aí já começa a ficar difícil pra mim. Eu vou colocar em terceiro lugar
Feliz aniversário. Acho muito bom, mas, de novo, não é o meu preferido de Clarice. Acho que tem outros que eu gosto bem mais que esse. Segundo lugar, Baleia, porque um ícone, não tem nenhum defeito. E, em primeiro lugar, vou a Senhora Lésbica, porque esse conto é apenas o melhor do livro Amora. O melhor. É perfeito esse conto. Eu amo. Natália, obrigado por tudo. O top 5 de Rodrigo. Eu coloquei por último Feliz Aniversário, não porque eu não tenha gostado muito, mas sim porque eu acho que os outros foram melhores. Vó, a Senhora Lésbica vem logo em quarto, porque diferente de Mariana, pra mim é o. Não é que seja o pior de Amora, mas só não me relacionei muito. Em seguida, vem Baleia, como terceiro lugar. Gosto. Vida Seca é um dos meus livros favoritos, porém, dentro do livro tem outros capítulos que eu gosto mais. Tipo da festa, então Baleia, terceiro. Em segundo lugar, Pílades e Orestes, por ser o único conto do Machado que eu acho aceitável. E em primeiro, Flores e Ferro Retorcido, por ser apenas um marco na literatura nacional. Se brincar, é o melhor. E é isso, pessoal. Próxima. Eu não sei por que vocês gostam de fazer isso comigo. Eu tenho pavor de votar em coisas, porque pra mim, principalmente essas foram todas muito boas. Mas eu vou assim, eu vou tentar não pensar muito, vai ser sentimento puro e só vou jogar aqui. Então, top 5, feliz aniversário, muito detalhe. Top 4, ai, inferno, Baleia. Top 3, Pílades e Orestes. Top 2, Flores e Ferro Retorcido. E top 1, Vó, a Senhora é Lésbica. Natália faz tudo pra mim. Obrigada, é isto. Então chegou aqui meu momento desse top 5. Por último vai ficar Vó, a Senhora é Lésbica. Amo muito a Natália Polesso, gosto muito dos contos dela. A obra Amora em si é perfeita, mas é porque a disputa fica muito acirrada pela qualidade de todos aqui que estão disputando. Logo depois vem Machado com Pílades e Orestes, que foi um conto que eu gostei muito, muito mesmo, pelo simples fato de ter essas minúcias aí no meio, a gente não sabe exatamente, é muito bem escrito também. E um dos primeiros contos LGBTQ e A+, dessa história aí, da nossa literatura. Depois vem Baleia, que é um marco graciliano. Meu Deus, não tem quem tenha lido Baleia e não tenha se emocionado. Logo depois, Feliz Aniversário, porque sim, gente, sou muito cadelinha de Clarice. E no pódio novamente, com Flores, Ferro Retorcido, Polecinho ganha. Então, gente, esse é meu top 5. Espero que vocês tenham gostado do top 5 de todos os nossos convidados fixos. Muito obrigada por terem ouvido esse debate. Sigam a gente em todas as redes sociais, por favor, e continuem acompanhando a gente. Muito obrigada por esse tempo. Tenham um excelente dia.